Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula com a temática sobre corpo humano. Essa já é a nossa quinta videoaula dessa temática e hoje vamos continuar falando sobre o sistema excretor. Nós já tivemos uma videoaula sobre sistema excretor, essa já é a nossa segunda videoaula sobre esse sistema. E na videoaula anterior eu disse para vocês que iria dividir a discussão, né, sobre sistema excretor em duas partes. Só que eu percebi que para o processo de ensino-aprendizagem ser melhor, eu acho que nós temos que dividir em mais partes. Então, vamos ter ainda mais uma ou duas aulas sobre sistema excretor. Ok? Então, essa é a nossa segunda videoaula, mas nós vamos ter aí mais uma ou mais duas, né? Então, vamos ter sistema excretor 3 ou 4, talvez, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? As nossas videoaulas, a sequência de videoaulas sobre sistema excretor. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao sistema excretor. Na videoaula passada, eu conversei com vocês sobre o sistema excretor e disse que esse sistema era formado pelos rins, tá? Pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Hoje nós vamos enfatizar aqui os rins, vamos conversar sobre a anatomia, sobre a fisiologia dos rins. Nós temos dois rins, né? O rim esquerdo e o rim direito. Cada rim pesa cerca de 150 gramas e tem cerca de 12 centímetros. Aqui eu coloco para vocês uma outra imagem dos rins, enfatizando aqui para vocês que chegam aos rins vasos sanguíneos importantes, como a artéria aorta e a veia cava inferior. Essa artéria aorta, ela é ramificada, tá vendo? E penetra nos rins. E dentro dos rins, essa artéria se ramifica mais ainda. A veia cava inferior também, né? Ela se ramifica, chega aqui nos rins, tá? E é mais ramificada ainda, tá vendo? Também, tá? Para ajudar aí na filtração do sangue, ok? Podemos observar também que aqui, ó, por cima dos rins, nós temos a glândula suprarrenal. Nós vamos conversar sobre essa glândula suprarrenal, sobre os hormônios que ela produz numa outra videoaula, tá bom? Mas, enfim, achei importante mostrar isso aqui para vocês. Bom, aqui eu coloco uma imagem do rim, tá vendo? Com corte longitudinal, mostrando para vocês alguns detalhes desse rim, tá vendo? O rim, ele tem toda uma anatomia, toda uma histologia, todo um funcionamento, tá bom? O rim, ele é extremamente importante para o nosso organismo, para a filtração. Nós vimos que o sistema excretor em si, ele tem uma função, ele tem algumas funções muito importantes, né? Quais são essas funções? Eliminar o excesso de substâncias no nosso organismo, eliminar as substâncias tóxicas e manter o equilíbrio homeostático do nosso organismo, tá? E para isso, os rins possuem estruturas e uma fisiologia toda adaptada, né, para realizar tais funções. Então, assim, nós temos nos rins estruturinhas que nós chamamos de néfros, tá? Cada rim é formado por cerca de 1 milhão de néfros, tá? Então, aqui, ó, nessa região do córtex do rim, mais especificamente cápsula aqui, né? Vocês podem observar que existe aqui uma ampliação mostrando o quê? O néfro. Então, existem vários néfros, existem várias estruturinhas como essa aqui. E essa estrutura aqui do néfro, por sua vez, é formada por outras estruturas, como o glomérulo, a cápsula de Bowman, o tubo contornado, ok? Então, nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente.
Mas o que é importante que vocês tenham em mente agora? Que nos rins nós temos cerca de 1 milhão de néfros, né? E nesses néfros é que vai ocorrer a filtração do sangue, tá? Bom, aqui de novo uma imagem do néfro, tá vendo? Mostrando para vocês com mais detalhes aqui as estruturas. Acho que essa figura ela tá mais didática, tá? Então aqui nós podemos ver a ramificação daqueles vasos sanguíneos que eu falei para vocês, né? Artéria aorta e veia cava inferior, né? Que vão se ramificar em artéria renal e veia renal, e esses vasos, por sua vez, vão se ramificar mais ainda, formando vasos de menor calibre, bem pequenininho, que por sua vez irão formar aqui o quê? O glomérulo, né? O glomérulo, que a gente chama de glomérulo de Malpighi. Então, aqui nós vemos o glomérulo de Malpighi, a cápsula de Bowman, envolvendo esse glomérulo, né? Aqui o tubo contornado, tá vendo? O tubo contornado. Esse tubo contornado, inclusive aí, devido às diferentes funções de cada parte desse tubo contornado aqui, o pessoal chama de tubo contornado proximal, alça de Henle, né? E tubo contornado distal. Nós vamos conversar sobre isso, tá? E aí vocês vão observar aqui que esse tubo contornado ele vai desembocar aqui num tubo coletor, que é o tubo coletor de urina, né? Aqui já começa mesmo a formação da urina, tá? Enfim. Bom, aqui eu coloco essa setona vermelhona, bonitona aqui para vocês, para enfatizar aqui, ó, o glomérulo de Malpighi, porque é nesse glomérulo que ocorre a filtração em si do sangue. Gente, cerca de 180 litros de sangue passam pelos rins a cada 24 horas, tá? E nós formamos aí a cada 24 horas cerca de 1 litro, 2 litros de sangue, de urina, tá? Então, repetindo, 180 litros de sangue passam ali pelos rins, tá certo? A cada 24 horas e nós formamos cerca de 1 litro, 2 litros de urina, mais ou menos, tá? Durante 24 horas. Eu já vi livros que dizem que, na verdade, nós produzimos cerca de 250, 500 ml. E já vi livro dizendo 1 litro, 2 litros. A maior parte dos livros diz 1 litro, 2 litros, tá? De urina a cada 24 horas. Tá? Aqui, ó, eu dou uma enfatizada na cápsula de Bowman. Ou na cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo, tá? Então, aqui, ó, cápsula de Bowman, que envolve aqui o glomérulo, ok? Então, vamos entender aqui essa figura. Então, nós temos aqui a arteríola aferente, tá? Que é uma ramificação, né, daquela artéria aorta, né, que se ramifica em artéria renal e que penetra nos rins, que nós vimos lá na frente. Então, temos aqui a artéria aferente, né, que vai trazer sangue com substâncias tóxicas, tá? O sangue com aquelas substâncias resultantes do metabolismo celular, o sangue com excesso, às vezes, de aminoácido ou com excesso de outras substâncias, de glicose, enfim. Então, esse sangue vem, tá vendo? Esse sangue vem com excesso de substâncias, tá certo? E com substâncias tóxicas, né? Vem através da arteríola aferente e chega aqui no glomérulo de Malpighi, que por sua vez é encapsulado aqui pela cápsula de Bowman, tá vendo? Aqui no glomérulo de Malpighi, né? Os vasos sanguíneos, esses capilares, né? Esses vasos sanguíneos, né, com calibre muito fino, tá? Permite a passagem por difusão dessas substâncias em excesso e das substâncias tóxicas. Então, elas saem daqui, desses vasos sanguíneos fininhos, de calibre bem pequeno, enfim, elas saem daqui, passam daqui para a cápsula de Bowman. Então, tudo que é tóxico, tudo que está em excesso, sai desses vasos sanguíneos por difusão e cai aqui
na cápsula de Bowman. Tá vendo? E tudo aquilo que não passou pela parede desses vasos sanguíneos, desses capilares, desse glomérulo de Malpighi, tudo aquilo que não passou, tá? E que serve e que tem serventia para o nosso organismo, tá? Vai continuar no sangue e vai vir aqui para a arteríola eferente. Então, tá aqui, ó, sangue sem substâncias tóxicas, né? Então, a arteríola eferente vai retirar, né, o sangue sem substâncias tóxicas aqui desse glomérulo de Malpighi, dessa cápsula de Bowman, enfim, vai sair daqui, ó, tá? Então, vai sair daqui sangue com substâncias que não são tóxicas, sangue sem substâncias tóxicas. Então, tá aqui, saiu, ok? Bom, e todas essas substâncias tóxicas em excesso que foram aqui para a cápsula de Bowman vão ser capturadas, né, aqui pelo tubo contornado, tá? Pelo tubo contornado. Então, tudo que é tóxico, tudo que está em excesso e que caiu aqui na cápsula de Bowman vai passar para o tubo contornado. E aí, voltando àquela figura, ó. Então, nós vimos aqui o glomérulo de Malpighi, né? Vimos aqui a cápsula de Bowman, vimos que as substâncias em excesso e as substâncias tóxicas caíram aqui na cápsula de Bowman e agora elas foram aqui para o tubo contornado, então elas vão passar pelo tubo contornado, tá? E tudo aquilo que ainda servir para o organismo, né? Tudo aquilo que é importante, mas que de repente caiu aqui, né, nessa cápsula de Bowman e foi para o tubo contornado, vai ser reabsorvido. Então, a água, os aminoácidos que de repente caíram aqui, mas que ainda servem para o organismo, vão ser reabsorvidos aqui, tá? No tubo contornado proximal, tá? Inclusive, esse tubo, ele é dividido, né, em 3 partes aqui. Em tubo contornado proximal, em alça de Henle, que nem tá escrito aqui nessa figura, e no tubo contornado distal, ok? E tudo aquilo que ainda assim, e tudo aquilo que ainda assim tenha passado pelo tubo contornado, ok? E não foi reabsorvido, que realmente é tóxico e que realmente está em excesso, vai continuar o caminho pelo tubo contornado, tá vendo? Até chegar ao tubo coletor, tá? Então, existe aqui um tubo coletor, né? Aqui, vocês já começam a ver a formação da urina. Então, temos aqui o tubo coletor, tá? Bom, agora que vocês já entenderam que os rins, né, possuem aí milhares de néfrons, já entenderam qual é a função do néfron, que é de filtrar o sangue, já viram que o néfron é formado por diversas partes, né, pelo glomérulo de Malpighi, pela cápsula de Bowman, pelo tubo contornado, né? E que esse tubo contornado depois vai desembocar no tubo coletor. Agora que vocês já entenderam isso, vamos entender outras estruturas aqui dos rins, né? Vamos entender melhor a anatomia dos rins, ok? Então, vamos lá. Os tubos contornados, como eu disse para vocês, vão desembocar nos tubos coletores. Esses tubos coletores, por sua vez, vão se reunir e vão formar essas estruturas aqui que nós chamamos de pirâmides, tá? Então, nós temos aqui essas estruturas que nós chamamos de pirâmides nos rins, que são formadas por diversos tubos coletores que receberam, né, todo aquele líquido do tubo contornado, tá? Então, temos aqui, ó, as pirâmides, tá vendo? As pirâmides. Essas pirâmides, por sua vez, vão desembocar nessas estruturas aqui que nós chamamos de cálices, tá vendo? Então, temos os cálices aqui, tá? Os cálices, por sua vez, né, vão desembocar aqui no bacinete e do bacinete todo esse líquido vai para o uréter, tá? Então, novamente, vamos lá. Temos os néfrons,
Esses néfros têm lá o tubo contornado vai desembocar no tubo coletor e os tubos coletores vão formar em conjunto essa região aqui dos rins que nós chamamos de pirâmides. As pirâmides, por sua vez, vão desembocar nos cálices, os cálices aqui no bacinete e do bacinete todo esse líquido aí, né? Todo esse líquido aí que nós vamos chamar de urina, vai cair aqui nos uréteres ou no uréter aqui, ok? Então tá aqui. Estrutura de um rim, nela se encontram os néfros, as pirâmides e os cálices, tá? E aqui as vias urinárias, né, mostrando para vocês a anatomia de novo, né? Então os cálices renais aqui, ó, né? Enfim, até que essa urina chega aqui no uréter, tá? Que vai cair aqui depois na bexiga, né? Essa urina vai cair depois aqui na bexiga e depois vai para a uretra, tá? E aqui eu coloco para vocês uma anatomia, né, em homens e mulheres, tá? Então, tanto o homem quanto as mulheres têm lá a bexiga, onde a urina é acumulada, né? Só que para essa urina sair, ela tem que passar pela uretra. A uretra no homem, vocês reparem, é bem maior do que a uretra nas mulheres, tá? É importante que vocês saibam disso também, tá ok? E essa uretra aí, né? Essa uretra e na ligação aqui entre a bexiga e a uretra existe uma musculatura, né? O esfíncter, que nos permite controlar. Então, você consegue segurar a sua urina, né? Às vezes você está assim apertado, querendo fazer xixi, e você consegue segurar, por quê? Porque existe essa musculatura ali entre a bexiga e a uretra, né? O esfíncter. Você controla esse esfíncter aí. Quando você quer urinar, você vai lá e, né, controla essa musculatura do esfíncter e a urina sai, né? E quando você quer prender também. Então, você consegue controlar isso aí, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Até a nossa próxima aula sobre sistema excretor. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me procurar nas minhas redes sociais ou na plataforma, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês e tchauzinho!